Ainda também a preocupação e a questão do uso da tecnologia enquanto ferramenta de aprendizagem e a sua utilização ao nível do intelecto, substituindo a relação emocional, sobretudo no campo das artes e do design. E, portanto, apresento aqui neste artigo, ou nesta comunicação também, alguns resultados de alguns investigadores que eu continuo a acompanhar e que para mim são muito importantes como referências e como orientações e que dizem respeito a contributos na área do conhecimento, que têm sobretudo a ver com a área das ciências e que podem contribuir para a humanização no ensino do campo artístico, como sejam a área da física, da psicologia, da neurobiologia e até mesmo da educação artística. Por isso, deste modo, tenho aqui a preocupação de que, desde que teve lugar esta evolução tecnológica rápida e generalizada, que esta adaptação, não sei se foi também ela uma rapidez nunca antes vista como ferramenta criada pelo ser humano, e assistimos a uma mudança na atitude e no comportamento destes mesmos seres humanos. Contudo, a sociedade em geral não acompanhou esta progressão. O que é que significa então o progresso? Será que este terá de ser de caráter unicamente tecnológico? A questão maior prende-se com os alunos que chegam ao ensino superior, sem condições mentais de captação de uma maior percentagem de conhecimentos, chegam esgotados, chegam demasiado cansados e a pergunta é porquê e quais são as causas que estão a provocar este problema. No meu raciocínio, portanto, todo o progresso tecnológico com base numa máquina, o acesso fácil ao telemóvel, o acesso fácil ao computador, não cumpriu exatamente a sua função. Porque é que não estão a ser atingidos os objetivos com esta questão da tecnologia que está tão disponível e de tão fácil acesso? A partir destas questões que eu fui colocando e num contexto em que os índices de desinteresse demonstrados vêm cada vez demonstrar uma infelicidade cada vez maior, cada vez mais generalizada e demonstrada pelos estudantes que chegam ao ensino superior e no caso concreto das artes e do design. E eu oriento-me muito pelo que o nosso investigador português António Damasio continua a escrever sobre este assunto e que realmente me tem ajudado muito para tentar compreender muito o que é que acontece com muitos destes estudantes, ou o que é que está a acontecer com eles, ou porque é que eles estão no estado em questão, ou porque é que eu observo isso sobretudo. E o António Damasio diz exatamente que uma das questões mais importantes que se colocam exatamente é ao nível dos sentimentos mais profundos, portanto, e ele diz mesmo, dentre todos os fenómenos mentais, aqueles que podemos descrever são os sentimentos e os seus ingredientes essenciais, portanto a dor e o prazer são de longe os menos compreendidos no que respeita à sua biologia e em particular à neurobiologia. Isto é particularmente surpreendente quando nós pensamos que as sociedades avançadas cultivam os sentimentos da forma mais exploradora e manipulam os sentimentos com álcool, drogas ilícitas, medicamentos, boa ou má cozinha, sexo real e virtual, toda uma espécie de consumos e práticas sociais e religiosas cuja única finalidade é o bem-estar. Tratamos os nossos sentimentos como pílulas, bebidas, exercícios físicos e espirituais, mas nem o público nem a ciência têm ainda uma ideia clara sobre o que são os sentimentos do ponto de vista biológico. E a partir desta ideia, e porque realmente nós, pelo menos falo por mim, a maioria de nós estamos ligados a alunos que normalmente nos reportam para estes tipos de comportamentos, eu li também um texto que me foi bastante influente e que também me tem orientado neste sentido, é que realmente assistimos talvez no mundo contemporâneo àquilo que é a traição, aquilo que o título do próprio Arnold Gruen falou, que é a traição do eu, portanto, o que é que está a acontecer no ser individual de cada um. E aqui colocam-se vários problemas ao nível do intelecto e ao nível de uma aprendizagem de caráter social, ao nível da relação entre a emoção e o aprendizado. Portanto, a relação, como é que se aprende do ponto de vista de trabalhar essas emoções, do ponto de vista dessa aprendizagem. E deste modo, e tendo em conta esta relação de aproximação ao jovem estudante, em que falta este ímpeto, torna-se difícil uma aquisição de conhecimento, bem como um prolongamento da sua memorização e posterior integração, portanto esta amnésia de algum modo geral que se vai implementando e que se está a implementar a uma velocidade incrível. Depois ainda, este autor, a partir deste texto, que eu acho que é um texto excelente, fala de uma questão que eu transcrevi, porque realmente os níveis de abstração aumentam a agressividade.
o que significa que a abstração é um dos fatores que provocam e perpetuam nas nossas vidas tanto a divisão do eu como a violência. Em parte foi a subestimação da inteligência que conduziu à glorificação do pensamento abstrato. Isto à custa da paixão, do entusiasmo e da sinceridade. Colocam-se então deste modo e com base numa análise efetuada na observação direta destes alunos que acedem ao ensino superior, sobretudo nos anos mais recentes, que realmente demonstram neste campo que existe uma ineficácia tecnológica na área dos sentimentos, que apenas usando os aparelhos técnicos evoluídos não se cria no indivíduo uma relação com o próprio ao nível afetivo, contribuindo para uma estabilidade emocional que é necessária à aprendizagem ao longo da vida. E portanto eu reforço esta ideia com realmente esta questão dos níveis de abstração, porque a abstração favorece a despersonalização e ainda o alheamento de sentimentos embaraçosos e dolorosos, e que, enquanto a sociedade declara um tal processo como um progresso desejável, lançando assim a suspeição sobre o indivíduo que tenha dúvidas a seu respeito, tornando-o mais vulnerável e rotulando-o de traidor do processo. A ideologia que está por trás esconde o estado de decisão, ou seja, isto faz da realidade um jogo maligno. Não conta o mal que realmente faz ao homem. Os resultados são visíveis a toda a nossa volta. A opressão da mulher e o empobrecimento mental do homem são esses exemplos. Ainda segundo este investigador, na verdade o homem vê-se a si próprio e as mulheres através de abstrações que correspondem a uma filosofia que proclama a necessidade da força, da dominância, do poder e não da verdadeira realidade do outro. O que está na base do comportamento masculino na nossa cultura é o medo do desamparo, da fraqueza e da sua vulnerabilidade. Medo esse que não pode admitir perante si próprio porque a sua metafísica existencial gravita em torno do heroísmo. Mesmo que considere impossível alcançá-lo pessoalmente, o heroísmo continua a ser a sua bitola. Deste modo, apenas se poderão conseguir resultados com uma maior aproximação ao estudante e, sobretudo, com uma relação de aprendizagem tendo como base uma afetividade ligada ao intelecto. Neste aspecto, ou neste âmbito, ainda se colocam as problemáticas das turmas extensas, com grandes grupos de trabalho para acompanhamento. No meu ver, o século XX teria que resolver as questões numéricas e reduzir os grupos de trabalho para um máximo de 10 a 15 estudantes do ensino superior e por turma. Contudo, o que assistimos é exatamente o contrário, o que dificulta ainda mais esta aproximação ao indivíduo. Este sistema de ensino não tem resultados proveitosos a médio e a longo prazo. A eventual resposta encontra-se numa aproximação entre o docente e o aluno, proporcionando e permitindo um desenvolvimento ao nível pessoal, bem como o despertar de uma personalidade que poderá, deste modo, permitir a aquisição e adquirir competências, então sim, técnicas e tecnológicas, que a sociedade depois lhe irá exigir. Contudo, acrescentando um âmbito afetivo e humanizado, de modo a contribuir para uma sociedade mais equilibrada emocionalmente. E ainda reforço aqui, também com o pensamento da Damasio, é que os sentimentos podem ser, e geralmente são, revelações do estado de vida dentro do organismo. A maior parte dos sentimentos são uma luta contínua para atingir o equilíbrio e tendem naturalmente e necessariamente a preservar o seu próprio ser. Todo o esforço homeostático, que é produzir um estado de vida melhor do que neutro, produzir aquilo que nós seres pensantes, identificamos com o bem-estar. Portanto, a importância dos afetos na transmissão dos conteúdos. A questão maior aqui apresentada foca a demonstração clara de um cansaço e de uma apatia generalizada por parte dos estudantes no ensino superior e talvez esta observação seja o resultado de um sistema envolvente que não contribui para um organismo equilibrado e regularizado do ponto de vista da homeostasia. Deste modo, o bem-estar que o indivíduo necessita para a captação sustentável de conteúdos no processo da aprendizagem visa um único objetivo: atingir o prazer e a alegria de poder sentir-se ampliado pelos estudos adquiridos e pela integração numa ordem necessária. No entanto, assistimos exatamente a uma quebra destes parâmetros e temos gerações com níveis de depressão e ansiedade elevadíssimos, em que os resultados consumidos visam a abstração dos seus sentimentos, como seja o caso do uso das tecnologias que rodeiam todo o sistema, provocando índices de depressão nunca vistos, portanto, sobretudo muito elevados nesta camada estudantil.
Segundo o próprio António Damasio, estes organismos, os nossos organismos, portanto, os organismos reagem automaticamente, de modo reflexivo e estereotipado, a um conjunto de emoções que são coleções que nós arquivamos de respostas reflexas, cujo o conjunto pode atingir níveis de elaboração e coordenação extraordinárias. Significa que somos seres super complexos e, portanto, na nossa individualidade há que dar alguma atenção a esta preocupação. Segundo este investigador, foram identificados 3 tipos de emoções que contribuem para o equilíbrio deste organismo, portanto, emoções primárias, como tristeza, zanga e nojo, emoções sociais, como o caso da simpatia, de indignação e da vergonha, e emoções de fundo, como ansiedade e mal-estar. No ponto das emoções sociais, estas também dizem respeito à evolução da vida ao longo de milhões de anos, e quando um organismo se sente bem e está calmo no seu ambiente, ele consegue viver sozinho e tranquilo, permitindo ser genuíno. Contudo, o que nós temos verificado com estes níveis de ansiedade e depressão elevados, e com a ausência quase emocional no processo de aprendizagem, temos assistido cada vez mais alunos que carregam dificuldades de aprendizagem, e estas dificuldades de aprendizagem começam exatamente nas emoções primárias, que são exatamente os sinais de tristeza, começam pela demonstração dos sinais de tristeza, ao nível individual, e depois ao nível das emoções sociais, em que há uma carga acrescida até de uma certa vergonha social, e que depois acabam por disputar a questão da ansiedade, da depressão e inclusivamente da doença, provocando dificuldades no processo de aprendizagem. Ainda, se tivéssemos, ao contrário destes valores que nós temos atualmente, valores inversos, em que o processo seria termos alunos saudáveis, alegres, com a expansão do seu ser, sobretudo nas áreas do processo criativo, em que teríamos alunos que têm um prazer enorme em desfrutar exatamente do seu processo de aprendizagem e cuja facilidade de aprendizagem lhes permitia realmente ultrapassar todas as dificuldades que têm, sobretudo ao nível da criação artística, dos processos criativos e, portanto, tudo o que implica tanto nas artes como na área do design, em que de facto há uma exigência daquilo que são estes processos mais originais. Contudo, este organismo, ao sentir-se ameaçado, tende a procurar um grupo social, cujo objetivo é adquirir a segurança. Só que este conceito social de comportamento humano e visa um grupo social organizado, ou seja, o grupo social organizado tem como objetivo promover segurança através da cooperação deste grupo de indivíduos. Mas o que acontece é que, contudo, estes grupos sociais acabaram por mascarar o potencial de cada indivíduo, isoladamente, criando uma tendência cada vez maior para inibir as tais emoções primárias, como, por exemplo, o medo e a tristeza, ou até a mesma zanga, e as próprias questões sociais, a vergonha, o desprezo e o espanto. Assim, o que é que está a acontecer? Estamos a criar sociedades fundamentadas unicamente no desenvolvimento dos mecanismos culturais, educados pela regulamentação social de ser agradado e de se fazer agradar, num papel de dominar e ser dominado, ou seja, reações de dominância ou de submissão social. Chegamos então às influências de todos estes comportamentos têm no desenvolvimento individual e ainda naquilo que é inato e naquilo que é adquirido em cada um dos jovens estudantes, sobretudo nas áreas criativas. Isto acaba por se refletir os sorrisos forçados, que acabamos por verificar e observar nos grupos, e num contexto social contemporâneo e tecnológico que é muito fácil toda esta manipulação de imagem. Einstein, que também tenho como muita referência na minha orientação, é que ele, apesar de ser um físico e ter sido reconhecido nesta área, tinha também outra área muito relevante e que nos pode ser um grande contributo para termos atenção aos tempos contemporâneos. É que, de facto, segundo ele, esta questão da curiosidade e que está ligada às fontes de criação, que é exatamente as áreas por onde nós nos movemos, tem origens tem origens muito cedo no nosso organismo, não é? Portanto, esta surgiria em crianças saudáveis e expressar-se-ia de um modo afetuoso por um objeto ou uma necessidade de verdade e de compreensão. Portanto, seria a característica psicológica mais forte
sem a qual Einstein não teria conseguido criar a sua obra. Portanto, esta curiosidade seria induzida pelo espanto, pela admiração, pelo mirari, que já Platão e os nossos pensadores mais clássicos descreviam apaixonadamente. Portanto, o espanto estaria no berço de toda a ciência e arte. E ainda, segundo Einstein, o espanto destacaria a aparência do comum, mas a gênese de todas as criações culturais induzia uma questão. Fosse crescente ou ativo, o ato de querer entender, de querer compreender uma questão, de querer expressar, perpassaria não apenas as profissões científicas e artísticas, mas ideologicamente também o dia-a-dia escolar. Quando se esgota a curiosidade, a pessoa está, por assim dizer, morta. Por esse motivo, a escola deveria proteger e tratar esta delicada plantinha da sua curiosidade, ou seja, da curiosidade das crianças que lhe seriam confinadas, e a partir daí formar o seu currículo escolar. Todos os fenómenos que temos vindo a relacionar têm a ver com a saúde, com o organismo e também ainda com o âmbito do ensino, o que significa que, de facto, o sistema educativo insiste em educar globalmente, de modo igual, não se adapta à exigência individual da diferença, vista como um perigo pelo contexto social e ao qual a educação acaba por liderar. Processos completamente obsoletos, fora do âmbito do mundo contemporâneo, em que uma visão ampliada proporcionaria a cada indivíduo o seu eu, a sua individualidade. E contribuiria, então, a partir deste, para uma perspectiva individualizada que poderia, então, sim, enriquecer o social global. O que é que seria, então, de oferecer? Seria a oportunidade de integrar a integração do indivíduo no próprio indivíduo, potenciando as suas capacidades, como torná-lo e ensiná-lo a ser autónomo e saudável. Portanto, saudável, feliz na aprendizagem e tendo como resultado eficaz todo o processo de aprendizagem. Mas o que os organismos atualmente assistem é a uma detecção de um mundo apenas exterior, que regulamenta noções apenas sociais e não de sentimentos de fundo de cada indivíduo. Então, temos baixos índices de afetividade na questão da humanização do ensino. O que é que desencadeia mudanças de caráter adaptativo no comportamento destes seres e que visa unicamente esta adaptação ao nível do ambiente externo destes organismos? É que deste modo geram-se interações curiosas entre as diversas classes de reação regulatória. Por exemplo, o medo e a tristeza inibem e a alegria promove a satisfação. O bloquear da satisfação provoca a zanga, o desespero e a tristeza. Portanto, tendo em conta o ambiente em que nos integramos, ao nível do sistema de educação artística, as emoções revelam um modo de avaliação deste ambiente e respondem naturalmente de forma adaptativa. Assim, por vezes, avaliamos os objetos, causas e emoções no verdadeiro sentido, pois estas perturbam o corpo humano, criando autênticas convulsões emocionais. E por isso temos alunos com fortes depressões, com ataques de pânico em sala de aula, com medo, com zanga, com choro e com dificuldades de criação. Portanto, segundo António Damasio, e que sintetiza de um modo claro estas questões, é bem conhecida a ligação triangular entre certos tipos de música, sentimentos, tristeza e alegria e sensações corporais de arrepio, pele de galinha, por razões que não estão completamente esclarecidas, até certos instrumentos musicais, em especial a voz humana, e certas composições musicais evocam estados emocionais que incluem alterações na pele, tal como os arrepios e a palidez. Estas questões prendem-se muitas vezes com o modo como os próprios educandos reagem à voz de quem prefere os conteúdos, demonstrando deste modo o seu próprio estado emocional. Tendo este estado alegria ou tristeza, significativa importância no contexto criativo e sobretudo ao nível da expressão artística dos estudantes, sobretudo no campo das artes e do design, enquanto disciplinas de pensamento criativo. Após algumas considerações acerca do comportamento neste estado emocional e perante alguns ambientes que influenciam o estado de saúde do organismo, procedemos à apresentação de uma proposta. Num contexto em que o ambiente que proporcionamos e bem-estar aos jovens estudantes, acho que, em primeiro lugar, devíamos estar a importância dos afetos, num segundo ponto devia estar a natureza de cada indivíduo,
conhecer a natureza de cada indivíduo e depois, então sim, o grupo social onde ele está integrado e a organização onde ele está integrado. No que diz respeito a esta relação estabelecida entre afeto, aprendizagem e sensibilidade, contribuindo então sim para uma memória mais efetiva e com melhor integração social. Ou seja, a importância do ambiente no corpo, organismo. Para reforçar esta ideia de que eu acho que era a base e o ponto de partida para um bem-estar ao nível da educação artística, tenho também sempre como referência o Herbert Reed, que tem um estudo e uma investigação muito interessante na educação pela arte, em que realmente um indivíduo precisa sobretudo descobrir semelhanças nos modos de expressão dos outros indivíduos, nos modelos também dos outros indivíduos, e deste modo evoluir para aquilo que chamamos a percepção estética. Contudo, e de modo a explorar as potencialidades de cada organismo, poderíamos aplicar 3 modelos de atividades que já não são novas, são propostas por este investigador há muito tempo e que visam exatamente descobrir em cada um a sua individualidade de modo a poder exprimir-se nessa sua expressão e então contribuir com ela a nível social. E nesta questão encontram-se 3 atividades propostas e a primeira é exatamente a atividade de expressão pessoal. A necessidade inata que o indivíduo sente de comunicar às pessoas pensamentos, sentimentos e emoções. A atividade de observação, o desejo que o indivíduo tem de registar impressões sensíveis, de clarificar os seus conhecimentos conceptuais, de edificar a sua memória e construir objetos que auxiliem as suas atividades práticas. Daqui sim irá resultar os projetos ao nível das várias áreas que nós temos criativas. E então sim, a atividade crítica, com um suporte realmente em que a reação do indivíduo aos modos de expressão que lhe são ou foram dirigidos, apreendidos, e, um modo geral, a resposta do indivíduo a estes valores do mundo, dos factos, então sim, uma reação qualitativa aos resultados quantitativos, porque já tem um conhecimento de si, tem um conhecimento do que faz e comparativamente daquilo que o outro faz e, portanto, pode sim ter uma atividade crítica fundamentada. Neste âmbito, encontramos aspectos devastadores naqueles que são apelidados de artistas ou outsiders, cuja liberdade de pensamento sai fora do campo limitado de uma ideologia oficial, em que são pois estes artistas que definem novos campos de abordagem e que realmente contribuem então para o tal real progresso que tão desejosamente a sociedade procura. Normalmente, artistas e outsiders considerados marginais, desde a área da literatura, da pintura, da dança, da música, cujas interpretações e realizações artísticas destes são como uma luta contra as amarras de uma cultura que reduz esse mesmo indivíduo. Segundo o próprio Arno Gruen, e a partir do tal texto da atração do eu, é o homem reduzido que nos é apresentado como modelo da normalidade. No entanto, o que se torna estranho na mesma cultura educacional imposta é que, mais tarde, se venha a reivindicar o sucesso desses artistas e outsiders, enquanto sinais do seu apoio. Quando, num sistema idealizado, os tentou separar do seu próprio mundo de sentimentos. O que possibilitou a estes artistas o desenvolvimento dos seus talentos genuínos foram, sem dúvida, uma autonomia emocional e íntegra do seu organismo e do seu indivíduo. Naturalmente que a atividade de expressão pessoal não pode ser ensinada, pois a imposição de um padrão exterior, quer seja técnico ou formal, provoca de imediato inibições e impede um total objetivo. Ou seja, o modelo de desenvolvimento técnico e produtivo de uma sociedade focada no pormenor, unicamente técnico, sem qualquer ligação emocional, desenvolveu conceitos como homem-robô ou homem-máquina. Contudo, a exigência destas competências leva a uma contenção do sentir, ainda que não sejam unicamente estes os aspectos relevantes num processo equilibrado para um bem-estar social. Neste contexto, podem ainda ser integradas as questões de caráter estético, bem como da própria sensibilidade, cujo contributo... Estou quase a acabar. Está-se a prolongar um pouco. Então, bem como a sensibilidade, cujo contributo serve à inovação e criatividade em geral.
Deste modo, só permitindo ao indivíduo procurar um vínculo afetivo pode contribuir exatamente para uma educação humanizada. Neste sistema de ensino num sistema de ensino inovador, cada um poderá conhecer a sua natureza, manifestar a sua liberdade criativa e poder ser genuíno. Deste modo, o sorriso falso, o cinismo e a extinção do educador humanizado, enquanto ser de afetos que ensina livremente e contribui para uma harmonia e bem-estar do estudante, encontra-se ameaçado por um conjunto de exigências e de resultados num sistema obsoleto e degradado, em que a tecnologia permite uma inibição do sentir em substituição de uma aparência de caráter unicamente estético, sobretudo pelos interesses económicos e culturais desintegrados numa cidade humanizada e livremente criativa. Pronto. Obrigada. Obrigado nós, Ana. Muito interessante a apresentação. Peço agora ao público questões, intervenções, contributos. Eu gostaria de intervir. Sim? Sim. Antes de mais, dar os parabéns por esta apresentação absolutamente pertinente, e é uma área que nos toca a todos. Contudo, é assim, fica a questão de como é que de facto poderemos caminhar primeiro para um sistema de ensino cada vez mais individualizado, tendo em conta as turmas extensas que se formam nos vários níveis de ensino. E outra questão que para mim, que estou ligada ao design de interiores, é absolutamente pertinente, é como é que nós fomentamos, isto é uma questão a colocar, como é que nós fomentamos a criatividade quando os espaços das nossas escolas, inclusive as escolas de design, não fomentam essa libertação. Portanto, e mesmo a um nível de formação básico e secundário, ainda hoje assistimos a mesas dispostas de forma paralela, seguindo uma hierarquização e um distanciamento progressivo em relação ao próprio professor. Ou seja, mesmo que o professor tente e tenha um modelo de aproximação, que este modelo faz todo o sentido e é desejável e permite-nos também identificar muitas vezes problemas que os alunos têm dificuldade em partilhar e que inibem, obviamente, um desempenho mais amplo nesta área. E eu coloco esta questão, estou-me a lembrar em concreto de uma escola que toda a gente já terá ouvido falar, que é a Vitra, que é uma escola, um modelo de escola sueca que foi projetada por uma arquiteta, a Rosen Bosch, e que de facto é uma escola para, obviamente não é um nível de ensino superior, mas em que foram batidas essas hierarquias e realmente os alunos procuram os espaços onde vão aprender e não existe uma estruturação como nós temos ainda atualmente em muitas escolas, que faz lembrar um modelo oitocentista, não é? Portanto, era isto que eu queria colocar, se calhar para além de uma questão é também uma provocação em relação ao restante público, mas é algo que me preocupa imenso enquanto docente. Muitas vezes tento alterar o próprio esquema da sala de aula para dar uma aula diferente e torna-se quase impossível. Portanto, aqui arquitetos, designers de interiores, de equipamento, ou seja, há culpa no cartório a este nível e dificulta toda a comunicação com os alunos. Portanto, ficam aqui estas questões levantadas. Gostei imenso da apresentação, em que tocou aspectos fundamentais e o recuperar também um modelo individualizado e em que o aluno de facto se sinta motivado para criar. E obrigada. Obrigada também. Eu sinceramente, é assim, no que diz respeito aos edifícios concretamente, nós estamos a viver em edifícios que já têm algum tempo, não é? A maioria de nós, portanto, ninguém neste momento tem o privilégio de desenhar uma escola nova, que seria o ideal para nós, não é? Com toda uma nova perspectiva. Eu acho que é muito importante nós não nos esquecermos que já estamos em 2020 do século XXI. Eu tenho que falar disto com algumas pessoas e as pessoas não têm, eu acho que nós nascemos no século XX, a maioria de nós está aqui. E os nossos alunos já nasceram no século XX, não é? Eu tenho alunos com 18 anos, nasceram em 2000 e qualquer coisa. E isto são espaços de tempo, atenção, nós por muito boa vontade que se tenha, e
cada um tem, é outra realidade, não é? É outra realidade e aquilo que eu tenho vindo a verificar e a juntar esta questão tecnológica do uso da tecnologia, que cada vez é mais, e aliás é engraçado que eu estava a dizer que comecei a escrever este artigo ano passado, eu já tinha, e aliás estou a escrever outras coisas porque tenho-me deparado com algumas questões que me levam a pensar e a sentir e investigar para eu própria perceber, porque nós estamos a assistir a muito rapidamente profundas mudanças nos nossos alunos, eles são muito sensíveis, nós também somos, mas a nós ninguém nos deu esse espaço, não é? Ninguém nos, de algum modo, nos acautelou grande coisa, nós tivemos que procurar soluções e para respostas que às vezes, não é? Eram ainda muito superficiais e hoje em dia eu penso que nós temos muitas ferramentas, por isso eu sigo muitos destes investigadores, para mim são muito importantes porque eu já não os encontro à minha volta, nem nestes congressos, é muito importante nós falarmos uns com os outros, mas de facto há investigadores muito importantes que nos podiam ajudar imenso, porque de facto os passos que nós temos não os vamos mudar, não podemos construir tal escola ideal, não é? Perfeita, como eu gostaria neste momento, uma escola completamente alegre, não é? Feliz, que permitisse também desenvolver este sentimento de fundo de bem-estar. No entanto, acho que podemos usar outras ferramentas que se calhar não passam tanto pela tecnologia, e aquilo que eu estou a ver é que há um grande investimento tecnológico, obviamente que ainda bem agora, porque neste momento não podíamos estar todos aqui e isso é maravilhoso, mas por outro lado, quando estamos perto dos alunos, não pode haver essa distância tem que ser reduzida e também não pode ser com muitos alunos, porque nós sabemos que, e reparem, eu já nem estou a falar das questões de classe social, porque isso não tem nada a ver, os problemas são exatamente os mesmos e são transversais independentemente da classe social, tem mesmo a ver com sentimentos de ansiedade, depressão, de falta de autonomia, falta de independência, que se depois reflete no trabalho criativo que é muito empobrecido. Portanto, isso é um conjunto de fatores que para mim, sinceramente, me estão a causar muita preocupação. E por isso eu trouxe esta comunicação nesta altura, achei interessante. Ainda pensei em não enviar, depois pensei, não, vou enviar, porque como já comecei a fazê-la o ano passado, mas porque eu acho que estas coisas também têm que se falar, ou seja, os projetos são muito importantes, os resultados finais são muito importantes, continuam a ser o trabalho, mas do fundo, se não temos pessoas minimamente satisfeitas, genuinamente, não é só porque a outra pessoa diz que está bom e leva um 18 ou um 19, não, está genuinamente feliz com aquele trabalho e contribui para a sua individualidade e para a sua expressão e também o torna mais afetuoso com os colegas e com a sociedade onde ele vai colaborar, porque eu penso que sinceramente, e também não me quero prolongar muito, nós todos, e eu falo por mim, acho que a maioria das pessoas mais novas ou mais velhas acabaram por ser muito educadas no pensamento da primeira metade do século XX, com os movimentos artísticos todos da primeira metade do século XX, em que este construtivismo, este homem-máquina, que resulta muito ainda do tal oitocentismo e do século XIX, mas que efetivamente faz parte do século XX. Nós hoje já não temos homens-máquina, homens-robô. Mesmo estando a construir essas máquinas, que obviamente estão a ser feitas, elas não têm o caráter humanizado que nós ainda podemos potencializar. Não acredito numa sociedade em que metade são robôs e outra metade está deprimida. Não faz sentido para a humanização. Ou seja, nós temos que usar as máquinas no sentido de elas nos auxiliarem, não de elas nos aniquilarem. Porque isso também não vai ter, o que importa, termos depois um tal espaço bonito, desenhado, e que as pessoas estão todas tristes lá dentro. Pois também não faz sentido, é contraditório, não é? E há realmente preocupações, não é? Porque realmente nós temos alunos que até podiam ter trabalhos expressivos e maravilhosos e depois estão sempre tristes, nem ficam satisfeitos com o seu próprio trabalho. Pronto, desculpem, obrigada. Okay. Muito interessante, Ana, daria uma discussão de várias horas, é um tema muito pertinente pela situação que estamos a passar e pelo futuro que nos espera, mas no entanto temos de cumprir aqui a nossa sequência de apresentações. Obrigado também à Mónica pelo seu valioso contributo. Obrigada, também se alguém quiser colocar alguma questão, olhem, usem o bate-papo. Ok, vamos então avançar para a apresentação da Ana Vasconcelos, Carla Carvalho e Ana Lia Santos. Design for Non-Designers, D4ND. Sim.
Antes, porém, eu queria fazer um comentário, porque eu estava aqui querendo falar com a Ana Gaspar sobre duas coisas. Mas muito curto, está bem? Muito curto, muito curto. E pode pegar do meu tempo também, não há problema. Né? Já que eu vou apresentar, eu dou um bocadinho, assim, só para fazer um pequeno contributo, porque quando eu vi a tua apresentação e o título, eu me lembrei na hora de no Brasil a gente usa muito humanização do parto, e eu acho que aqui também deve se falar o mesmo, não é? No qual a gente trabalha com questões ambientais, com as questões da equipe, né, envolvida na chegada do bebê, mas também principalmente com três atores principais, que é a mãe, né, o bebê e a doula. E na sua apresentação eu fiquei lembrando o tempo inteiro dessa questão da humanização do parto, que é exatamente o cuidado onde a gente tem que ter, não é? E aí se a gente pode fazer, né, esse paralelo com a humanização do ensino, né, que ambiente que é esse que vai receber, não é? Se a doula não poderia ser esse professor, que é simplesmente um facilitador, e o aluno, ele encararia seria tanto o bebê quanto a mãe, né? Que são esses dois momentos, assim. E aí, eu queria colocar só essa provocação e te apresentar um texto, que é esse daqui, que chama Fomos Maus Alunos, que é uma conversa, uma delícia entre dois brasileiros, que é o Gilberto de Menstein e o Rubem Alves. Se você não conseguir, depois me avisa que eu envio para você, mas com o contrato de devolver, porque esse livro já me foi roubado muitas vezes e eu não consigo comprá-lo mais. Eu sei o que isso significa. Exato. E é uma delícia, assim. Então, né, queria só fazer esse pormenor, assim.